Número de queimadas dispara em Mato Grosso e coloca produtores rurais em alerta. Com tempo seco e ventos fortes, controlar o incêndio no campo não é tarefa fácil. Você vai ver também a preocupação dos produtores de milho que não estão conseguindo cumprir com os contratos futuros devido à queda da produtividade. E os motivos da polêmica sobre a qualidade das sementes de milho. Alguns agricultores querem mudanças na legislação. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural. Um bom dia para você e um bom dia especial aos alunos da UFMT em Rondonópolis. Esta semana eles participaram de uma das etapas do circuito universitário da AproSoja. Foi uma chance de conhecer uma visão diferenciada sobre as oportunidades de trabalho que surgem no agronegócio. Olhares e ouvidos atentos na etapa universitária do Circuito AproSoja, que movimentou a UFMT de Rondonópolis durante a semana. Neste ano, o tema agronegócio. O que eu tenho a ver com isso? É o foco da palestra do jornalista José Luiz Tejon, que defende o agronegócio como uma área de oportunidades, que vai além das atividades de produção. Por trás de um grão de soja tem uma imensidão de ciência. Os últimos estudos de agricultura de precisão, de agricultura digital, mostram que numa operação de uma lavoura de soja tem 400 fatores envolvidos que têm que ser administrados. Então, quando você olha o agronegócio com um olhar, com um pensamento avançado, você vê trabalho, estudo, ciência interminável. Durante a palestra, Tejon fez uma análise de mercado com foco nas oportunidades de trabalho que só crescem no agronegócio. Falou também das novas oportunidades e demandas no campo, que muitos aqui, na universidade, prestes a encarar o mercado de trabalho, sequer tinham conhecimento. Basta mencionar para que isso aflore, porque eles veem que isso tudo que representa o agronegócio está aqui, está na vida deles. Eles pegam, eles apalpam. Às vezes é só uma questão de dar uma pequena luz, iluminar um pouquinho. Na faculdade a gente fica bastante focado na parte teórica, de conhecer os fundamentos básicos, né? Aí a palestra dele trouxe essa oportunidade muito boa da gente poder enxergar o além da universidade, né? E a etapa universitária continua em agosto e setembro, passando por mais 8 municípios do estado. Saldo positivo na contratação de mão de obra no campo, ampliação de número de armazéns no estado. Notícias da semana. O setor agropecuário, mais uma vez, foi destaque na geração de empregos no país. Em junho, foram mais de 111 mil contratações, contra cerca de 73 mil demissões no campo. Um saldo positivo de mais de 38.600 postos de trabalho. Nos 6 primeiros meses do ano, foram mais de 90 mil empregos com carteira assinada no setor. Em Mato Grosso, a agropecuária e a indústria ajudaram o estado a manter um maior número de empregos frente às demissões. Um levantamento realizado pela Conab mostrou que a capacidade de armazenagem em Mato Grosso aumentou de aproximadamente 31 milhões de toneladas para 33 milhões 302 mil toneladas de grãos. São 2.186 armazéns instalados. As equipes da Conab também fizeram a fiscalização dos silos e o cadastramento de 25 novos armazéns. A oferta de bois para abate continua restrita. Mesmo assim, o preço da arroba não aumenta. O motivo está na ponta da cadeia. O consumidor está comprando menos e isso limita o valor do boi gordo. Vamos ver as cotações em alguns municípios. Em Colniza, quase R$ 127. Passa dos R$ 132 em Mirassol do Oeste e chega a R$ 134,71 em Água Boa. E depois do intervalo, o foco é o milho. Quem colheu menos que previa tenta negociar os contratos fechados com antecedência. E os prejuízos com as queimadas nas lavouras. O desespero para quem vê o fogo consumir anos de preparo do solo.
colheita do milho chegou a 85% da área plantada. E para quem produziu menos que esperava, a corrida agora é para negociar os contratos feitos com antecedência. A colheita terminou nos 1.200 hectares de milho cultivados na fazenda do produtor Andrei Zigman, em Nova Santa Helena, região norte de Mato Grosso. E o resultado ficou bem abaixo do que ele esperava. Começamos aí com 80 sacos por hectare e veio mantendo essa média aí uns 800 hectares mais ou menos. Só que esses últimos plantados aí, de repente a chuva não caiu. Nós tivemos 250 hectares aí e dá para se dizer que fechou média de 15 sacos por hectare. Mais uma vez, o vilão da lavoura foi o tempo. Apesar do produtor ter plantado no período ideal, a chuva cortou mais cedo nesta safra. Com a produtividade da lavoura comprometida, o agricultor deixou de cumprir alguns contratos de venda do milho. Até esses últimos milhos aí, a gente acabou fazendo uma venda, por exemplo, de 5.000 sacos de milho. Só que quando entrou a máquina para colher, a gente viu drasticamente que não deu para cumprir. Estamos no mercado, não digo querendo comprar milho, mas negociando para devolver o dinheiro. Uma situação que hoje a gente não sabe como fazer, né? Contrato futuro nada mais é do que uma obrigação de entregar. Ou seja, antecipadamente, muitas vezes antes de formar a lavoura, produtor e comprador estabelecem a quantidade de sacas, a data e o valor que será pago por elas. Muitos produtores trabalham com a antecipação dos contratos como forma de financiar os custos das lavouras. A AproSoja não divulgou números relativos à inadimplência nesta safra de milho, mas acredita que o número de agricultores que não conseguirão cumprir com os contratos será maior do que nas safras anteriores de milho e soja. E isso preocupa. Temos micro-regiões em todos os municípios, região de Marcelândia, ali a região de União do Sul, tem relatos aí da região de Ipiranga do Norte, enfim, de certa forma todas as regiões têm micro-regiões mais afetadas em relação à média. Algumas prefeituras da região, como as de Sorriso, Santa Carmen, Nova Ubiratã e Cláudia, decretaram situação de emergência devido à quebra na produção de milho. Para este advogado especialista em direito agrário, isso ajuda na negociação. Mas ele ressalta que os problemas causados pelo tempo não são vistos como motivos para a quebra de contrato. No caso do STJ, já tem precedente, ou seja, já tem decisões em casos semelhantes, no sentido de que a estiagem, a seca, não é caso para rescisão desses contratos. Quem produz, nossos produtores que produzem milho e soja na nossa região, sabe que lança muito dinheiro no solo e fica torcendo para que tudo dê certo, né? Mas o que eu oriento então é isso: busque os credores, busque as multinacionais, busque os bancos, junto com esse decreto, junto com essa declaração, e busque sempre um acordo. Diante da impossibilidade de cumprir os contratos, a melhor estratégia é fazer acordos com as empresas. Francisco é gerente desta loja de venda de máquinas agrícolas e tem negociado cada situação conforme as condições do cliente. Aqueles clientes que porventura não conseguiam cumprir seus compromissos, nos procuraram antecipadamente e com isso a gente pode fazer uma renegociação junto ao nosso próprio banco. Os clientes se tornaram profissionais, eles se tornaram empresários do agronegócio e com isso eles se preocupam com a sua liquidez, porque ela faz parte do novo financiamento que vem para a safra 2016 e 2017. E o número de queimadas explodiu em Mato Grosso. Já são mais de 9.500 focos, 50% a mais do que no mesmo período do ano passado. Pois é, uma situação que preocupa na cidade, só que principalmente no campo, onde o fogo pode se alastrar facilmente, causando prejuízos incalculáveis. Foi exatamente isso que aconteceu com agricultores que visitamos lá em Nova Mutum. Na tela do celular, os momentos de desespero. Olha aí, gente, ó, o fogo lambendo a minha casa, ó. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar só olhando. Ai, minha Nossa Senhora, tenha compaixão. Diante dos olhos, a imagem do que restou. A sensação é de você se sentir impotente perante um fogo tão forte, vindo ao teu encontro, ao teu patrimônio. A tua família, a gente construiu isso aqui, tem uma história aqui em cima, e você vê o fogo tirando tudo, aquele sonho realizado, alcançado, isso é muito triste.
A emoção do agricultor Emerson Bonini dá uma ideia do pesadelo que ele e a família vivenciaram na fazenda em Nova Mutum. A queimada, de causa ainda desconhecida, foi devastadora. O incêndio começou nesta área e, como ventava muito forte no momento, rapidamente se espalhou. As chamas avançaram sobre aquela área de mata que fica logo ali atrás e seguiram em direção à sede da fazenda, que fica lá no alto. Tudo foi muito rápido. Em menos de meia hora, praticamente toda esta área aqui já estava queimada. O fogo destruiu 50 hectares de reserva e outros 150 de palhada de milho. Essa área é uma área de 30 a 35 anos de plantio de soja, com 20 anos de plantio direto. Tinha muita matéria orgânica aqui, que era uma riqueza da terra, que foi embora, virou cinza, carvão. Uma área dessa aqui demora 5 anos para ela voltar a chegar perto da fertilidade que tinha antes dessa queimada aí. O prejuízo é incalculável. Dias depois do incêndio, o cenário por aqui ainda é de destruição. E apesar das perdas, o sentimento é de alívio. A sede da propriedade escapou por pouco. Esse local que nós estamos fica a cerca de 50 metros da sede da fazenda e aqui nesse ponto dá para ter uma ideia aproximada da força desse incêndio, do tamanho e das proporções que o fogo tomou. Essa árvore aqui, por exemplo, foi uma das atingidas. As folhas todas, olha, foram consumidas pelas chamas que chegaram até lá no alto, cerca aí de 10 metros de altura aproximadamente. Eu achei que daqui o fogo ia pular para as casas, pela distância está tão próxima. E graças aos corpos de bombeiro e o pessoal que estava aí lutando contra o fogo, aí conseguiu conter ele antes de chegar nas casas, uns 20 metros da casa, foi contido o fogo e evitou o pior. Além da sede, o barracão de máquinas e o tanque de combustível, que estava cheio, também foram protegidos. As chamas que destruíram a fazenda do seu Emerson também atingiram propriedades vizinhas, pelo menos outras 5. Juntando tudo, mais de 1.000 hectares foram queimados. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta área são milhares de espigas de milho espalhadas pelo chão. O fogo não deu chance para a lavoura que estava pronta para ser colhida. Foram destruídos 80 hectares, um prejuízo de pelo menos 5.000 sacas do grão. O milharal não foi a única perda do Pedro. Dos 500 hectares da fazenda dele, 450 foram queimados. Áreas de pasto, cercas e centenas de hectares de palhada não escaparam. Queimou aí praticamente minha área toda que estava com uma palhada de milho. Então o prejuízo para a próxima safra não tem como mensurar, mas esse sistema que a gente usa hoje em dia de plantio direto, mantendo sempre palha, protegendo o solo, tanto de chuva, de erosão, de manter mesmo nutriente e matéria orgânica na terra, isso aí perdeu tudo, né? Então, não sei te dizer, no que vem vou produzir X sacos a menos de soja por causa disso, mas com certeza o prejuízo vai acontecer. Uma herança amarga da primeira queimada registrada na fazenda, que adota medidas preventivas contra o fogo, mas desta vez não conseguiu evitá-lo. Sempre tem água por perto, tem caminhão com água, tem o pulverizador, fazer acero perto das estradas, isso a gente sempre faz. Mas do jeito que foi esse, era um dia muito quente e de muito vento muito forte mesmo. Então, com fogo e vento não tem mesmo como atacar totalmente. Uma legislação mais rigorosa para quem produz sementes de milho. No próximo bloco você vai entender por que tem agricultor cobrando isso e reclamando da qualidade do insumo. Na última quinta-feira foi o Dia do Agricultor e uma ação em Brasília marcou a data com um recorde e reivindicações para fortalecer o setor. A fartura do campo, estampada num mesão na esplanada dos ministérios. Tinha 240 metros de extensão e quase 19 toneladas de frutas. O Brasil bateu o recorde do Guinness Book de maior mostruário de frutas do mundo, superando a Índia.
As frutas foram distribuídas para cerca de 6 mil pessoas no coração de Brasília. A ideia foi chamar a atenção para a grandeza da produção brasileira. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária entregou uma carta ao presidente interino Michel Temer com 10 reivindicações. Entre as medidas, pedidos para garantir segurança no campo, o direito de propriedade, modernização da política agrícola, investimento em infraestrutura e logística, licenciamento ambiental menos burocrático e facilidades para atingir o mercado internacional. E outro assunto que pode virar pauta em Brasília é a qualidade das sementes de milho. Alguns agricultores cobram uma legislação mais rigorosa, alegando prejuízos com o material que é usado no campo. Patrone, e nós voltamos à fazenda de um produtor que no início da safra já questionava o vigor e a sanidade do insumo que ele recebeu. O resultado na hora da colheita não foi nada bom. As espigas grandes e bem formadas ocupam uma área de poucos hectares na fazenda do agricultor Gilson Devens, em Santa Rita do Trivelato. O milharal, que enche os olhos, cresceu ao lado dessas outras plantas, com espigas pequenas e de poucos grãos. Segundo o produtor, que plantou mais de 3 mil hectares de milho nesta safra, as duas lavouras foram semeadas no mesmo dia e tiveram o mesmo manejo de adubação e controle de pragas. O diferencial entre elas foi justamente as variedades de sementes usadas no cultivo. Tem variedades aqui fora de outras empresas que tá normal, a produtividade dele vai passar dos 100 sacas ainda, que tem para colher, que foi plantada bem no finalzinho da janela. E a dessa que a gente está com problema, está com a expectativa de 40, 50 sacos por hectare que vai produzir, ou menos, né? Em fevereiro, o MT Rural mostrou que o agricultor estava preocupado. Já era hora de plantar e um lote com quase 500 sacos de sementes tinha problemas e teve que ser devolvido. Eu falei para o produtor que já estava sem semente para plantar, você continua plantando, mas mesmo assim eu vou coletar a semente para fazer análise, porque era semente nova, né? Semente que eles escolheram e mandaram para o produtor plantar. E o grande problema foi que a hora que chegou o resultado da análise eu caí de costa, porque todos os materiais que eu mandei, de todos que chegaram, tinha presença de fusário. Tinha um dos lotes, inclusive, que tinha 46% de fusário e baixo vigor. As ocorrências de fungos nas sementes e depois nas plantas foram comprovadas nos laudos feitos pelo laboratório da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. Você está introduzindo na sua área uma semente que está contaminada, tem o agravante de você estar introduzindo novos patógenos que vão refletir em doenças lá no final, no momento da colheita, problemas de grão ardido. No caso do milho, a legislação cobra das empresas produtoras de sementes a garantia de no mínimo 85% de germinação das plantas e 98% de pureza. E não são exigidas as questões de vigor e nem sanidade. Ou seja, não há controle caso a semente carregue com ela fungos ou bactérias. E esse é o padrão para a produção de sementes de milho em todo o país. Os problemas que nós temos tido notícias são realmente pontuais e principalmente no estado do Mato Grosso. As nossas empresas elas têm uma estrutura de produção altamente sofisticada, né? São unidades de beneficiamento de sementes altamente sofisticadas, altamente controladas, tanto pelo Ministério da Agricultura na sua fiscalização, quanto pelas próprias companhias. Pode ocorrer, pode. Agora, são casos isolados. Se você adquirir uma semente de um sementeiro legalmente estabelecido, você tem nota fiscal, você tem os atestados de garantia lá e você pode fazer valer os seus direitos. O problema do seu Gilson foi denunciado para a Superintendência do Ministério da Agricultura em Mato Grosso. Além das contaminações carregadas pelas sementes, a reclamação é de que as notas fiscais correspondentes aos lotes entregues ao produtor estavam sem a comprovação de origem. Parte dessas notas vieram sem o número do Renascem e também sem o número do lote. Eu não posso comprovar de onde que veio essa semente. Foi protocolada essa denúncia e a documentação ela não atendia a legislação, a empresa foi autuada e ela está agora no prazo de 15 dias para apresentar defesa aqui junto ao Ministério. Se a irregularidade se confirmar, ela pode ser tanto advertida, caso ela não tenha nenhum antecedente aqui no Ministério, ou ser atribuído multa.
O órgão federal criou um grupo de trabalho e estudo para incentivar o desenvolvimento de pesquisas e, assim, ampliar o controle das sementes. O que falta nós desenvolvermos algumas pesquisas ainda para definirmos se a praga que vai pela semente é o principal responsável pelo dano ou se aquela praga já está presente no campo é o principal responsável pelo dano econômico. Resposta que a pesquisa tem que nos dar para identificarmos se a praga atende aos requisitos de uma praga que possa ser controlada via semente ou não. Então é preciso que nós desenvolvamos pesquisas nessa direção. Isso, para mim, é uma questão de segurança nacional. Ou a nossa legislação muda e verifica a patologia, ou amanhã depois nós vamos estar com os nossos solos contaminados e nós vamos estar produzindo muito menos e daí não teremos milho nem para o mercado interno e muito menos para exportação. Eu tenho 200 mil sacos de contrato futuro feito e eu não vou conseguir cumprir com esse contrato. Nunca me aconteceu um problema tão grande como está acontecendo agora comigo. A semente plantada pelo seu Gilson foi da empresa Agroeste, que pertence à Monsanto. Por telefone, o gerente comercial de milho da multinacional, Laércio Bortolini, falou sobre as reclamações do agricultor. Toda sacaria tem a origem, tem o lote, tem peneira, tem a validade. Talvez não estivesse na nota, mas na sacaria do produto, toda sacaria tem essa informação. E com relação à qualidade das nossas sementes, a gente está muito tranquilo. A gente respeita todas as normas, todos os padrões. A gente acha que o problema que aconteceu na região está muito mais relacionado com o clima do que com doença na planta de milho. Não tem uma regra, né, sobre fusário na semente. E toda a nossa semente é tratada com fungicida, ou seja, que deve limitar muito esse problema. E acho que vale a pena lembrar aqui que fusário é um fungo muito comum, que se encontra em todo o país, em todo o solo que você analisar, você encontra fusário. Por isso até que não existe uma norma, não existe nada. E a nossa semente, quando a gente entregou, se a gente observar o laudo dela de germinação e vigor, estava totalmente dentro dos padrões. Inclusive era uma semente nova, de safra nova. Então a gente está muito tranquilo quanto à qualidade da semente. A empresa informou ainda que as sementes possuem a identificação e documentação de origem e a nota entregue ao produtor é apenas um documento fiscal auxiliar, que é mais simplificado. O MT Rural fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!